Fala pessoal, professor Douglas aqui. Vamos começar os nossos estudos de geometria, vendo os conceitos de medida e vendo alguns tipos de formas aí, beleza? Então olha só, a primeira pergunta que surge aí pra gente é: o que é medir? E medir é comparar com uma unidade definida como padrão. A gente pode medir diversas coisas. A gente pode medir corrente elétrica, a gente pode medir massa, pode medir tempo, temperatura, a gente pode medir comprimento, volume, entre outras coisas. E a gente vai ter que ter um padrão para poder medir. Antigamente, a unidade padrão ela era adotada pelo rei, né, ou pelo imperador da região. Lá no Egito tinha um imperador famosíssimo, né, que era o imperador Phelps. E ele definiu como a medida de comprimento padrão o braço dele. Então, ele pegou uma corda, estendeu de uma mão até a outra e falou, ó, isso daqui é o padrão. E todo mundo foi para lá para cortar as cordas do mesmo tamanho e todo mundo ter a medida padrão e poder usar. Só que aí o que aconteceu? Esse imperador, ele morreu e o filho dele tomou lugar. O filho dele era o T-Rex, né? E aí, esse imperador novo, ele falou assim, não quero nada do meu pai, não quero saber de nada do meu pai. Eu quero usar a minha medida padrão, vou adotar a minha medida padrão. E aí ele fez a mesma coisa que o pai dele, só que ele tinha os bracinhos mais curtos e aí a medida padrão acabou sendo diferente da medida padrão que o pai dele tinha adotado. E aí ele morreu também, né? Quem morava mais perto foi lá para cortar a corda de novo e mudar o tamanho da medida, né? Só que quem morava mais longe não ia ir lá de novo. E aí começou a virar uma bagunça, virar uma confusão, porque cada um adotava uma medida e esse problema só foi resolvido quando foi adotado o Sistema Internacional de Unidades. Foi criado lá na França, né? Aqui tem uma imagem da barra de metro e de um cilindro aí com massa de 1 kg, né? Foram definidos aí como o metro e o quilograma originais, né? E esse sistema internacional, ele definiu 7 grandezas que seriam as grandezas padrões e definiu unidades para essas grandezas, né? Para comprimento, definiu o metro, para massa o quilograma, para tempo segundo e assim por diante, né? Corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. A gente vai estar interessado aqui nessa aula na primeira grandeza aqui, que é o comprimento, tá? A gente está interessado aí na medida de tamanhos, beleza? A unidade padrão é o metro, e o símbolo é a letra M minúscula, e aqui embaixo a gente tem os múltiplos e os divisores do metro, né? As subdivisões do metro. O metro ele fica aqui no meio, né? Então a letra M a gente põe aqui no meio. Se a gente for para a esquerda, aqui a gente tem o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, que são 100 metros, e o quilômetro, que são 1000 metros. E se a gente for para a direita, a gente tem os divisores do metro, né? A gente tem aqui o decímetro, que é 1/10 de metro, o centímetro, que é 1/100º de metro, e o milímetro, que é 1/1000 de metro. A gente está interessado aí em medir tamanhos. E o que são esses tamanhos? São comprimento, área e volume. Os comprimentos são medidas unidimensionais, tá? Então aqui vou usar o cubo como exemplo. O que a gente pode medir aqui de comprimento? Quais comprimentos a gente pode medir aqui? A gente pode medir a altura aqui, a gente pode medir a largura, a gente pode medir a profundidade do cubo, a gente pode medir a diagonal de uma face, a gente pode medir a diagonal do cubo, tá? Algumas dessas medidas às vezes são pedidas para a gente calcular. Por exemplo, a gente tem ali a largura e a profundidade do cubo, um exercício pede a diagonal da face, por exemplo, né? E aí a gente precisa verificar algumas coisas. Por exemplo, aqui forma um triângulo retângulo a base, né? Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras para achar essa diagonal. Mas enfim, o comprimento é uma medida então em uma dimensão. A gente vai estar medindo distâncias ali normalmente. Depois a gente tem as áreas, que são medidas bidimensionais, tá? Então a gente pode medir aqui, por exemplo, a face, o tanto de espaço que tem nessa face do cubo, tudo bem? Então aqui a gente não está trabalhando mais em uma dimensão e ainda não foi para 3 dimensões também. A gente tem ali o comprimento e a largura só, e a gente quer saber o tanto de espaço que tem ali. A gente pode medir também outra face aqui, a gente pode medir outra face, tá? Então a área é uma medida bidimensional, que a gente precisa de 2 dimensões para poder medir ela. Já o volume são medidas tridimensionais, tá? O volume para medir aqui, a gente precisaria das 3 dimensões. É o espaço que é ocupado em 3 dimensões ali. Para poder falar de medida, a gente primeiro precisa aprender quais são as formas que a gente tem aí que a gente pode estar medindo, tá? As formas mais básicas. E, a princípio, a gente vai ver os polígonos, tá? O que são polígonos? Os polígonos,
eles vão ser figuras planas, ou seja, tudo que for de 3 dimensões a gente não vai olhar agora, são figuras fechadas, ou seja, se não tiver fechadinho, isso daí também não é um polígono, são formadas apenas por segmentos de reta, ou seja, tudo que tiver curva ali a gente descarta também, e esses segmentos de reta não podem se encontrar, exceto nas suas extremidades. Esses pontos que são as extremidades a gente chama de vértices, tá? Então a gente vai estar estudando aí a princípio os polígonos. Então vamos dar uma olhada aqui nos mais básicos, que são os triângulos, são polígonos com 3 lados. A gente pode classificar os triângulos com relação aos lados em 3 tipos. A gente tem ali o triângulo escaleno, que tem 3 lados diferentes, a gente tem o isósceles, que tem 2 lados iguais, e a gente tem o equilátero, que tem os 3 lados iguais. Uma observação importante aqui é que o triângulo equilátero, como ele tem 3 lados iguais, ele tem 2 lados iguais também. Então todo triângulo equilátero também é isósceles. Outra forma de classificar os triângulos é com relação aos ângulos. Se o triângulo tiver 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores que um ângulo reto, a gente vai ter um acutângulo. Se o triângulo tiver um ângulo reto, a gente chama ele de retângulo, a gente já estudou bastante ele em trigonometria, e se a gente tiver um ângulo maior do que o ângulo reto, a gente vai ter um triângulo obtusângulo. Outra coisa importante aí dos triângulos, 2 coisas importantes dos triângulos e de outros polígonos também, mas que a gente vai estar olhando aqui com os triângulos, é o conceito de base e altura. Considerando, por exemplo, que o triângulo está apoiado ali numa linha, esse lado que está apoiado na linha a gente vai chamar de base, tá? E a altura, ela vai ser a distância entre essa base e o ponto mais alto do polígono, tá? E o que é o ponto mais alto? Vamos considerar uma linha paralela a essa, que sobe até o último ponto onde ela encosta no polígono. Então, quando ela encostar ali no último ponto, a distância entre essas 2 retas aí é a altura. Uma coisa importante aqui é que a altura é sempre perpendicular à base, tá? Lembrem disso, a altura é sempre perpendicular à base. E aqui eu estou mostrando o triângulo numa posição, só que o triângulo ele tem 3 bases e 3 alturas. Se eu virar o triângulo aqui, eu tenho agora outra base e outra altura, tá? Se eu girar de novo, eu vou ter ali uma terceira base e uma terceira altura. Tudo bem, gente? Então, base é o lado onde a figura está apoiada, vamos dizer assim, e a altura é a medida perpendicular entre a base e o vértice mais alto. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegar um triângulo aqui, um triângulo retângulo, e aqui eu tenho essas medidas 3 e 5, a altura desse triângulo não é 5. Por quê? Porque esse lado, ele não é perpendicular à base, tá? Então a altura aqui, ela é 4, pelo teorema de Pitágoras. Depois de ver os triângulos, a gente tem os quadriláteros. A gente vai ter aí vários tipos de quadriláteros. O que são os quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. E aí, conforme a gente vai colocando características a mais, a gente vai dando nomes especiais para esses quadriláteros. Por exemplo, se os quadriláteros eles tiverem 2 lados paralelos, a gente chama eles de trapézio. Então aqui, por exemplo, esse lado é paralelo a esse, então isso daqui é um trapézio. Esse lado é paralelo a esse, é um trapézio. Tirando essas 2 figuras da esquerda, todas essas são trapézios. Se além de 2 lados paralelos, os outros 2 também forem paralelos entre si, a gente tem paralelogramos. Então, o que são os paralelogramos? São quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Se a gente colocar mais a condição de todos os lados serem iguais, a gente tem os losangos. Então, os losangos são paralelogramos que têm todos os lados do mesmo tamanho, todos os lados iguais. Uma outra condição, sem ser essa dos lados, é a de que todos os ângulos sejam retos. E a gente tem os retângulos. O que são os retângulos? São paralelogramos que possuem os 4 ângulos retos. O quadrado, ele está ali no meio, tá? Então o quadrado, ele é um losango, ele é um retângulo, ele é um paralelogramo, ele é um trapézio e ele é um quadrilátero. Ele satisfaz todas essas condições. E aí a gente pode ter polígonos com mais lados também, tá? A gente tem aqui, por exemplo, com 5 lados, que é o pentágono, que aparece no logo do Superman, e com 6 lados, que é o hexágono, que aparece em colmeias de abelhas. Além dos polígonos, a gente tem também uma outra figura que é importante, que é o círculo e a circunferência. O que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos que são equidistantes a um ponto dado chamado centro. Então eu tenho aqui um pontinho no meio, que é chamado de centro, e todos os pontos que estão numa mesma distância desse ponto, eles formam a circunferência. Tá? Essa distância a gente chama de raio. E o círculo ele é o conjunto de todos os pontos da circunferência e internos a ela. Então vamos ver algumas partes do círculo e da circunferência aqui que são importantes. Se eu pegar 2 pontos ali na circunferência, ponto A e ponto B, e conectar eles por um segmento de reta, a gente vai ter o que a gente chama de corda. Se
se eu conectar eles passando pela circunferência, a gente tem o que a gente chama de arco. Se essa corda passar pelo centro da circunferência, a gente tem o diâmetro. Bom, pessoal, e a gente finaliza o vídeo com essa pergunta aqui para vocês. O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza, gente? Até o próximo vídeo e bons estudos!